Olá pessoal, hoje nós vamos estudar as equações do segundo grau. Elas recebem esse nome por conta do expoente 2, que está na variável do primeiro termo, tá bom? São todas as equações do segundo grau quando elas têm essa forma aí que vocês estão vendo na tela. Essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado, bx e c igual a zero. Ou seja, toda vez que você quiser descobrir se a equação é do segundo grau, ela precisa ter o seu primeiro termo com a variável elevada ao quadrado. E essa equação deve ser igual a zero. Aí embaixo, eu coloquei para vocês verem alguns exemplos de equações do segundo grau. Ó. Nós temos equações completas e temos equações incompletas. Nós temos equações em que falta o segundo termo. Nós temos equações em que falta o terceiro termo, mas o primeiro termo nunca pode faltar, porque é ele que vai identificar se a equação é realmente do segundo grau. Quando eu falo de primeiro ou segundo termo, eu estou falando disso aqui, ó. Esse aqui, ó, é o primeiro termo, que é o termo que tem a variável elevada ao quadrado. Esse aqui é o segundo termo, é o termo em que a variável não tem expoente, ou melhor, é o expoente 1. E esse aqui, ó, é o terceiro termo, é aquele número independente, em que não tem variável nenhuma. Então, toda equação do segundo grau tem esse formato. Mas existem equações do segundo grau que apresentam apenas o primeiro termo, ou apenas o primeiro e o segundo, ou ainda o primeiro e o terceiro, que é o que a gente chama de equação incompleta. Mas, de forma geral, para ser uma equação do segundo grau, o primeiro termo precisa ter a sua variável elevada ao quadrado e essa equação deve ser igual a zero. Vamos ver agora alguns exemplos de como nós podemos fazer para resolver equações do segundo grau incompletas, ok? Primeiro caso, em que o c é igual a zero. Percebam aí nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês que eu tenho o primeiro termo, x ao quadrado, e eu tenho o segundo termo, 3x. Mas o terceiro termo, que é representado pelo c, que é aquele número independente, eu não tenho. Então, nem por isso a minha equação vai deixar de ser uma equação de segundo grau. Já que eu tenho o primeiro termo elevado ao quadrado, então ela é sim uma equação do segundo grau. Como eu posso fazer para resolver? Primeiro, eu vou fatorar esses dois termos. Vocês lembram o que é fatoração? Essa fatoração que vocês estão vendo na tela é aquela fatoração por evidência, né? Como eu vejo aí que tanto o primeiro termo quanto o segundo termo, eles dependem da letra x, então eu posso colocar em evidência a letra x e os demais elementos eu coloco dentro do parêntese. Como o meu elemento A é x ao quadrado e aqui fora eu coloquei em evidência o x, que número eu multiplico por x para encontrar x ao quadrado? O próprio x. X vezes x, x ao quadrado. Por esse motivo, eu coloquei esse outro x aí dentro do parêntese, porque quando eu multiplico os dois, eu consigo o termo que está lá em cima, o x ao quadrado, ok? Já que o x está lá fora, que número eu multiplico por x para encontrar 3x? Só pode ser o 3, porque x vezes 3 me dá 3x, ok? Então, o que eu fiz aí, nesse caso, em que eu não tenho o termo independente, é fatoração. Coloquei a letra x em evidência e fui aplicando a fatoração através de uma divisão ou da multiplicação, tá? Se eu quisesse ter feito aí, ó, x ao quadrado dividido por x, daria x, porque x vezes x dá x ao quadrado.
Se eu quisesse ter feito 3x dividido por x, daria 3, porque 3 vezes x dá 3x. Então, o que eu fiz foi fatorar e colocar o x em evidência. Depois que eu faço isso, eu vou em busca do meu x1 ou x', tá? Como a equação é do segundo grau, ela vai ter sempre duas soluções. Pode ser o x' e o x duas linhas, ou pode ser o x1 e o x2, ou pode ser o x e o y, você decide aí. Pode ser o a e o b, você que decide. Então, depois que eu fatorei, eu vou atrás do x'. O x', o que seria o x' dessa equação? O x' seria esse x aqui, ó, igual ao termo que está aqui atrás da igualdade. Qual é o número que está atrás da igualdade? O 0. Então, meu x' seria o x igual a 0, ok? Depois que eu já consegui o x', eu vou aplicar o x duas linhas. Como é que eu vou conseguir esse x duas linhas? Eu vou agora pegar esse termo que ficou aqui no parêntese para conseguir o x duas linhas, tá? Ou o x'. Então, o primeiro x é o x que está evidenciado fora do parêntese igual ao 0. O segundo x é dado pela operação que está dentro do parêntese. Então, x mais 3 igual a quem que está lá fora? Igual a 0. Isso aí já é uma equação do primeiro grau facinha, né? Deixa o x isolado. Deixa o x isolado e passa o número que não tem x para o outro membro. Não é isso que a gente faz? Aí, ó, ele é positivo, ele vai negativo. Então, as soluções para essa equação são 0 e menos 3. Então, quando eu não tenho o termo C, o que eu preciso fazer? Fatoração. O termo em evidência será igual a 0, que será o x', e a operação do parêntese será resolvida como equação do primeiro grau e você vai conseguir o x duas linhas, ok? Segundo caso, quando você não tem o B, é mais fácil ainda. Percebam que aí nesse exemplo eu tenho o A, que é o x ao quadrado, e tenho o C, que é o termo independente, aquele termo que não tem letra. Como é que eu faço para resolver? Muito fácil. Manda esse carinha aqui, ó, menos 81. Manda esse menos 81 para o segundo membro, como eu fiz aqui. Quando ele muda de membro, ele vai mudar de sinal. Ele era negativo, virou positivo. Aí, depois que você manda para o segundo membro, você vai ter que fazer a operação inversa. Desculpa. Operação inversa disso daqui, ó, da potência. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Ou seja, se de um lado eu tenho potência, quando ele vai para o outro lado, ele vai com raiz. Então, eu vou tirar a raiz quadrada do número que eu passei para o segundo membro. Raiz quadrada de 81, 9. Então, a solução para essa equação é x igual a 9, ok? E quando as equações são completas? Quem nos ensinou a resolver as equações completas foi esse carinha aí. O nome dele é Bhaskara. Ele é um indiano muito inteligente. É um matemático que viveu há muitos anos atrás. E ele criou essa formulazinha aí, que é a dita cuja, que a gente chama de Bhaskara. Essa fórmula nos ajuda muito com as equações completas do segundo grau e principalmente vai nos ajudar quando a gente estiver estudando lá funções quadráticas também, tá bom? Ela nos ajuda a chegar no resultado de uma equação completa do segundo grau de forma mais rápida. Nós vamos ver agora aqui as seguintes disposições. Quando o delta for menor que zero, essa equação não apresenta uma raiz real. Quando o delta é maior que zero, apresenta duas raízes reais.
Quando delta é igual a zero, apresenta duas raízes reais iguais. O que seria o delta, professora? O delta é essa parte aqui, ó. Essa parte bem aqui, ó, que eu tô circulando de dentro da fórmula de Bhaskara. Esse aí é o delta. Quando esse resultado que está circulado é menor que zero, não existe raiz real. Quando esse resultado aí é maior que zero, apresenta duas raízes reais. Quando esse resultado aí é igual a zero, apresenta duas raízes reais iguais, ok? Então, quando eu falo de delta, eu estou falando dessa partezinha aí de dentro da fórmula de Bhaskara, tá bom? Aqui na outra página a gente vai ver uma equação solucionada, ó. Eu tenho a equação x ao quadrado menos x menos 6, onde o x ao quadrado tem um coeficiente 1, então o a é 1. O menos x tem um coeficiente menos 1, né? Quando a letra está sozinha, a gente sabe que é o 1, e como tem um sinal negativo na frente, então menos 1. E o C é o termo independente, menos 6. É muito importante quando você for resolver uma equação de segundo grau que você consiga identificar isso daqui, tá? Para não se confundir na hora da solução da equação e do andar aí, né, da resolução dessa equação. Então, identificamos o A, o B e o C. Agora nós vamos achar o delta. Como eu falei para vocês, o delta está dentro da fórmula de Bhaskara. É o B ao quadrado menos 4AC, que a gente encontra aqui, ó. Certo? Nós vamos pegar esse B aqui e substituir na fórmula. Menos 4 vezes A vezes C. Ok? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a fórmula do delta e vamos sair aí trocando as letras pelo valor de cada elemento, tá bom? Então, ó, eu troquei as letras, como vocês estão vendo, dentro da fórmula do delta. B ao quadrado. Quem é o B? É menos 1, então é menos 1 ao quadrado. Tá aí, ó. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? É 1. Então, tá lá, ó. Menos 4 vezes 1. Vezes C. Quem é o C? Menos 6. Tá lá também, ó. Menos 6. Resolvi tudinho. O meu delta deu 25. 25 é maior que zero. Então, significa que a minha equação tem duas raízes reais diferentes. Ok? Depois que eu já achei o delta, agora eu vou jogar na formulazinha que a gente acabou de ver aqui, ó. Fórmula de Bhaskara. Aqui no lugar desse cálculo aqui, ó, a gente vai botar o 25 e o resto nós vamos trocar pelos coeficientes que a gente identificou lá no começo da equação, esses aqui, ó. Certo? Nós vamos pegar a Bhaskara, colocar o delta lá onde tem aquela raiz e as outras letras nós vamos tirar e vamos colocar esses elementos aí no lugar. Tá aqui embaixo, ó. Tá bem aqui, bem bonitinho, bem destacado, ó. Aqui, ó. Viu? Tirei, coloquei o 25 lá onde tinha a raiz, ó. Troquei a letra B da fórmula, a letra A da fórmula, coloquei os seus devidos coeficientes que a gente já tinha encontrado. Resolvi. Uma coisa interessante é que a equação do segundo grau completa, quando é resolvida com Bhaskara, ela precisa ser feita com dois sinais, ó. O sinal positivo e o sinal negativo. Eu faço uma continha com mais e outra continha com menos. Percebam que é quase a mesma continha, ó. Só que a diferença entre elas duas é apenas o sinal de quê? De mais e de menos, ó. Estão vendo aqui? Aqui embaixo, ó.
Tá vendo? x2, 1 menos 5. E lá em cima, x1, 1 mais 5. O denominador é o mesmo e eu consegui duas raízes reais diferentes, 3 e menos 2, ok? Aqui estão os nossos exercícios de hoje. Vocês irão resolver as equações incompletas e completas. Depois você para aí o vídeo, copia no seu caderno e responde. Coloquei 5 exercícios e um desafio, que é uma questão do Enem de 2009, para vocês tentarem fazer, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Caso ainda tenha dúvida, você pode me procurar no privado. Tchau, tchau!